Olá, é um prazer enorme estar aqui no nosso programa Dentro e Fora da Caixa. Nos dois últimos programas nós trouxemos aqui um tema que eu considero de absoluta importância. Nós falamos sobre a prática do coaching e a nota reguladora, ou melhor ainda, orientadora do Conselho Federal de Psicologia, que traz uma orientação, um norte aos psicólogos que atuam na área do coaching. E nós já vimos também sobre aquilo que David Bohm nomeou de doença do pensamento. E a prática do coaching hoje no Brasil, mais especificamente, ela está muito atrelada, muito ligada à doença do pensamento, cujas marcas mais importantes são o simplismo, o imediatismo, a superficialidade na reflexão, o que acaba dando respostas prontas, pré-fabricadas, caminhos apenas de how to do para situações muito complexas. E quando a gente atravessa a área das emoções, as fronteiras da nossa subjetividade, os porões do nosso inconsciente, as tramas da nossa história, há situações complexíssimas que não cabe ao coach. Daí a necessidade de fazermos uma distinção entre coach e couch. Couch, palavra inglesa cujo sentido, significado é divã, sofá, divã, ou seja, terapia ou coach. Há limitações no coach e é verdade que também há limitações na psicoterapia. Psicoterapias mais contemporâneas que fazem usos e metodologias do conhecimento da psicologia mais contemporânea, obviamente, na minha percepção, acabam tendo mais eficácia em muitas situações. E nós falamos um pouquinho sobre a lei do instrumento e hoje nós queremos aprofundar um pouquinho mais sobre a lei do instrumento. A lei do instrumento é uma expressão cunhada pelo psicólogo humanista Abraham Maslow. Abraham Maslow dizia o seguinte, que o instrumento, uma metodologia, um conhecimento único, ao ser aplicado para uma multiplicidade de situações, de experiências, de problematicidade, acaba absolutizando o instrumento. É por isso que ele disse em certa ocasião que para quem só sabe usar o martelo, tudo é prego. O coach, a prática do coach, aqueles que estão nesse universo, deve ter muito cuidado para não se verem vítimas da lei do instrumento, por saberem usar apenas as metodologias, as práticas, os conhecimentos do coach, acabam aplicando esse instrumento, essa ferramenta para todas as áreas, para todo o problema que ele encontra. É comum pessoas que fizeram uma formação de coach ou até outros que passaram um final de semana vivendo uma experiência de coach e saem de lá, auto-intitulados coach, o que é comum no Brasil, muito infelizmente, acham que o que ele aprenderam, o instrumento que ele obteve, a metodologia que ele teve, vai servir, por exemplo, para lidar com situações complexas no casamento, nas relações amorosas. Por isso, há pessoas aí que se arrogam coaches de casais, fazem coach de casais. Queridos, há uma complexidade enorme, há uma problematicidade enorme no fenômeno amoroso. Essa é uma das razões pelas quais muitos psicólogos que estudaram muitos anos, fizeram suas especializações e ainda se veem impotentes, inapropriados para lidar com a problematicidade de um casal, porque conhece a complexidade que é. Isso porque quando mais se entende do fenômeno e se depara com a sua complexidade, mais temor a gente tem, óbvio, para quem é responsável, mas para aqueles que acabam tratando com ingenuidade, com ignorância e às vezes com uma certa leviandade, não se dão conta que estão sendo vítimas da lei do instrumento. Portanto, para quem só sabe usar o martelo,
tudo é prego. Você que é coach, cuidado para que você não caia na lei do instrumento. E você que é psicoterapeuta, também quero dizer a mesma coisa. Há outros instrumentos, há outras metodologias que também podem ampliar o seu leque de possibilidades. Um crítico americano do início do século XX disse o seguinte: para todo problema complexo, existe uma solução simples, elegante e completamente equivocada. A lei de instrumento nos faz absolutizar um instrumento que nos faz tratar com simplismo aquilo que é complexo. Edgar Morin, um grande pensador contemporâneo francês, disse o seguinte: se nós queremos responder às complexidades do século XXI, é preciso problematizar, é preciso complexificar. O mundo, os fenômenos, as relações do trabalho, as questões de cunho emocional, psicológicos, não necessariamente apenas psicopatológicos, as questões que trazem memórias profundas, tramas, vínculos partidos, precisam mais do que um único instrumento e uma única metodologia. Essa é uma área que o coach e águas que o coach não deveria de fato navegar. Como disse Morin, para combatermos a alienação do século XXI, nós temos que dar as mãos. Combate vital, aquilo que é urgente na educação, no coach, na psicoterapia, é nos armarmos a favor da lucidez e lutarmos contra toda ignorância e alienação. E é para isso que esse canal foi aberto, para ajudar você a entender que há diferenças entre coach e couch. E entender que para aqueles que só sabem usar o martelo, nem tudo é prego. Há múltiplas ferramentas, instrumentos e possibilidades que estão aí para que a gente tenha acesso. E é importante que a gente entenda, portanto, que o século XXI nos desafia, nos chama a sermos mais lúcidos, a termos mente mais abertas, a sermos mais humildes, para aprender e olhar a vida a partir de outros olhares, termos escutas mais sensíveis, mentes e olhares bifocais, que olham para a vida a partir de perspectivas mais amplas. Portanto, quero lembrar que a lei do instrumento, e a doença do pensamento tem sido um grande mal no nosso país e no século XXI. E que você possa se armar para combater a favor da lucidez. Um forte abraço e nos vemos no próximo programa. Até lá!